Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear 1, nossa aula número 27, e hoje nós vamos falar sobre polinômio minimal. Relembrando a nossa última aula, seja V um espaço vetorial de dimensão n, T de V em V um operador linear, dizemos que T é um operador diagonalizável se existe uma base beta cujos elementos são autovetores de T. Nessa mesma aula, nós vimos duas caracterizações de operador diagonalizável. Bem, T é diagonalizável se somente se existe uma base beta, tal que a matriz de T na base beta é uma matriz diagonal, melhor dizendo. E é de onde vem esse nome diagonalizável. Outra caracterização que nós vimos também é T é diagonalizável se somente se a soma das multiplicidades geométricas dos autovalores de T coincide com a dimensão do espaço. Nós usamos bastante esse critério na aula passada para saber quando um espaço tinha ou não uma base formada por autovetores. Então, nessa aula, nós vamos continuar trabalhando com operadores diagonalizáveis. Então, eu vou colocar aqui algumas observações. Então, na aula passada, nós trabalhamos com vários exemplos, buscando base de autovetores, formada por autovetores, e dessa maneira nós conseguimos responder se o operador era ou não diagonalizável. Só que, se a gente pensar em espaços vetoriais de dimensão alta, certo? Ou seja, espaços vetoriais cujo polinômio característico vai ter um grau muito alto, consequentemente ele vai ter muitas raízes, o que vai fazer ele ter muitos autovalores, certo? Então, para você para você responder a pergunta seguindo a lógica da aula passada, a gente ia ter que encontrar os autoespaços associados e aí sim calcular a multiplicidade geométrica. Só que para achar os autoespaços associados, nós tínhamos que encontrar os autovetores. E para encontrar os autovetores, nós teríamos que resolver sistemas. Então, se você tiver muitos autovetores, melhor dizendo, muitos autovalores, você vai ter que resolver um sistema para cada autovalor. Então, se você está em espaços de dimensão muito alta, você vai ter muitos autovalores, consequentemente, você vai ter que resolver muitos sistemas para responder essa pergunta, o que vai ocasionar cálculos muito longos. Então, qual é a proposta aqui da nossa aula de hoje? Nós queremos responder quando um operador é ou não diagonalizável sem precisar calcular os autovetores. Essa é a nossa proposta aqui. E nós já temos essa resposta para um caso especial. Bem, esse caso particular é o seguinte: nós vimos como uma das propriedades na aula passada que se a dimensão do espaço é igual a n e o espaço tem n autovalores distintos, então a gente tem imediatamente que nós conseguimos obter essa base de autovetores, consequentemente a gente vai ter que o T é diagonalizável. Tá? Então, para esse caso particular, em que a quantidade de autovalores coincide com a dimensão do espaço, você não precisa encontrar os autovetores. Você já sabe de imediato que se você pegar um autovetor associado a cada autovalor, você vai ter a base desejada. Tá? Então, esse seria um caso particular. Mas no caso mais geral, em que a quantidade de autovalores é menor que a dimensão do espaço, então, para resolver esse problema de forma mais prática, nós vamos precisar de uma ferramenta chamada polinômio minimal. Certo? Com ele, nós vamos conseguir dizer com segurança se um operador é ou não diagonalizável, sem precisar fazer essas contas aqui para obter os autovetores. Então, veja só, para poder definir o polinômio minimal, vou precisar da seguinte definição. Tá? Seja P um polinômio de grau K,
e A uma matriz quadrada de ordem n. Então, o P de A, P aplicado na matriz A, vai ser essa matriz aqui, ó, por definição. Vai ser, onde você tem o T, você substitui por A. Então, vai ser AK vezes A elevado a K, mais AK menos 1 vezes A elevado a K menos 1, até ó, A vezes 1, aliás, A1 vezes A, mais A0. O A0 não tem o T, então você não vai botar o A aqui. Mas para isso aqui virar uma matriz, para você poder somar tudo, então você vai pegar o A0 e multiplicar pela matriz de identidade de mesma ordem de A. Então isso aqui é o polinômio aplicado na matriz. Para isso aqui nós podemos definir o seguinte, ó. Nós dizemos que o polinômio P anula a matriz A quando P de A for igual a matriz nula, obviamente de mesma ordem de A. Então, para saber se um polinômio anula ou não a matriz, você vai calcular essa expressão aqui e verificar se dá a matriz nula. Então, na prática, vamos ver como é que isso funciona no nosso exemplo 1. Então, ó, seja P de T o polinômio T ao quadrado menos 9, e a matriz A como sendo a matriz quadrada de ordem 2, formada pelas entradas menos 1, 2, 4, 1. Então, a pergunta do exemplo é se o polinômio P anula ou não a matriz A. Então, como é que você faz aqui? Você vai calcular o P de A, P aplicado em A. Então, vamos lá. P de A, por definição, é A ao quadrado menos 9 vezes a matriz de identidade de ordem 2. Veja aqui, ó, onde tem o T, você substitui por A, só tem o T aqui ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado menos 9. O 9 não tem o T, então você completa com a matriz de identidade de mesma ordem de A, ordem 2. E aí, colocando explicitamente quem é o A e quem é o I2, você vai ter isso aqui. O A está aqui, o I2 está aqui. Então, ó, calculando essa matriz ao quadrado, ou seja, ela vezes ela, você vai ter essa matriz aqui, 9, 0, 0, 9, menos 9 vezes a matriz de identidade. Obviamente, essa subtração aqui vai dar a matriz nula. Portanto, nós podemos concluir que o polinômio P, de fato, anula a matriz A. Então, veja que o que nós fizemos para concluir isso foi só operações elementares, no sentido de operações fáceis, no sentido de matrizes. Você pegou a matriz A, multiplicou por ela mesma, pegou a matriz de identidade, multiplicou por 9 e aí subtraiu essas duas matrizes. Certo? Se aqui tivesse dado qualquer entrada diferente de zero, então a nossa conclusão aqui seria diferente. Seria que o P ele não anula o A. Então, agora, com essa definição de polinômio anula uma matriz, nós podemos introduzir a nossa ferramenta principal da aula de hoje. Então, seja A uma matriz quadrada de ordem n, o polinômio minimal de A é o polinômio da forma mt, a gente vai denotar sempre por mt, igual a t elevado a k mais a k menos 1 vezes t elevado a k menos 1 até a a1 vezes t mais a 0. Que satisfaz duas condições. A primeira delas é que ele anula a matriz A, ou seja, m de A é igual a matriz nula. E a segunda condição, que é o que dá o nome de minimal, é que ele é o menor polinômio, aliás, é o polinômio de menor grau que anula a matriz A. Certo? Ou seja, ele tem o menor grau com essa propriedade. Por isso aí de polinômio minimal de A. Então, o que a gente tem inicialmente aqui? A gente tem um polinômio associado a uma matriz.
como é que a gente vai relacionar esse polinômio com o nosso problema inicial? Para isso eu vou listar aqui algumas propriedades para saber o quão interessante é esse polinômio. Então, seja V um espaço vetorial de dimensão n, T de V em V um operador linear e alfa uma base ordenada de V. Então, nossa primeira propriedade da aula de hoje é a seguinte, ó, que T, o operador T, ele é diagonalizável se e somente se o polinômio minimal da matriz de T, com respeito à base alfa, é dessa forma aqui, ó, mt igual a t menos lambda 1 vezes t menos lambda 2 até t menos lambda r, onde esses lambda 1 até lambda r são raízes distintas. Ou seja, t é diagonalizável, certo? Somente se o polinômio minimal da matriz de t ele for um polinômio totalmente fatorado sem raízes repetidas. É o que quer dizer aqui, ó, raízes distintas. Você não tem nenhuma potência aqui. Todas elas aqui são raízes distintas. Então, se esse polinômio aqui for o minimal da matriz de t, então você tem imediatamente que o t é diagonalizável. Então é dessa forma que a gente relaciona o nosso problema inicial, que seria de dizer quando um operador é ou não diagonalizável, com esse novo conceito de polinômio minimal. Mas veja só, ok, nós conseguimos relacionar esses dois conceitos com a propriedade 1, mas a questão é como encontrar esse polinômio minimal. Certo? Se você tiver um meio de encontrar esse polinômio minimal, a forma de responder se t é diagonalizável ou não se torna simples. Mas para isso você precisa achar esse polinômio minimal. E com a definição que foi dada, não é uma tarefa fácil. Então, para isso, nós vamos trabalhar com mais duas propriedades para tentar entender um pouco melhor esse polinômio minimal. Então, a propriedade 2, que é conhecida como Teorema de Cayley-Hamilton, ele diz o seguinte, ó, que o polinômio característico do operador t, ele sempre anula a matriz de t. Certo? Ele é sempre um polinômio que anula. Independente do operador, sempre o polinômio característico dele anula a matriz dele. Então, guarda essa propriedade. Terceira propriedade, que é a que liga polinômio minimal com polinômio característico. Ela diz o seguinte, ó, as raízes do polinômio minimal são as mesmas raízes do polinômio característico. Então, eles compartilham as mesmas raízes. Então, juntando essa terceira propriedade com essa segunda propriedade, nós vamos ter aqui um meio de obter o polinômio minimal. De que forma? Vamos lá, juntando essas duas, vamos interpretá-las. Certo? Com as propriedades 2 e 3 juntas, nós temos um caminho aí de obter o polinômio minimal. De que forma? Certo? O polinômio minimal ele deve ser de grau menor ou igual ao polinômio característico. Por quê? O polinômio minimal é o polinômio de menor grau que anula a matriz de t. Certo? E o polinômio característico ele anula. Então, o polinômio minimal tem que ter grau menor ou igual ao polinômio característico. Isso aí pela nossa propriedade 2. Já com a propriedade 3, ele diz que esses polinômios eles compartilham as mesmas raízes. Assim, se o polinômio característico for da forma t menos lambda 1 elevado a m1, t menos lambda 2 elevado a m2, até t menos lambda r elevado a mr, se o polinômio característico for dessa forma, então o polinômio minimal ele é da seguinte forma, mt igual a... Eles possuem as mesmas raízes, então essas parcelas aqui, ó, t menos lambda 1, t menos lambda 2 e t menos lambda r, vai aparecer no mt, tá? Porque eles possuem as mesmas raízes. Tá? Mas o mt ele possui grau menor ou igual ao polinômio característico. Isso quer dizer que essas potências que aparecem aqui, ó, L1, LR, essas potências elas são menores ou iguais às potências do polinômio característico. Então a gente pode colocar esses LI da seguinte forma, eles são maiores ou iguais que 1 e menores ou iguais a MI.
Então tá aqui, essa observação aqui, ela diz para a gente como obter o polinômio característico. Da seguinte forma, você obtém, aliás, como obter o polinômio minimal. Você obtém o polinômio característico, fatora ele, acha todas as raízes, e a partir dele você vai encontrar os candidatos a minimal, que são todos os caras dessa forma, cujas potências satisfazem essa desigualdade aqui. Então, como a partir desses candidatos obter de fato o polinômio minimal? Você vai testar do polinômio de grau menor até o polinômio de grau maior. O primeiro que anular, ou seja, o polinômio de grau menor, né, que anular a matriz de T, esse vai ser o nosso polinômio minimal. Professor, não estou entendendo como isso funciona na prática. Não se preocupe, nós vamos ver vários exemplos hoje para deixar claro esse procedimento de obter o polinômio minimal. O que você tem que guardar nesse momento é o seguinte, ó, acha o polinômio característico e a partir desse polinômio característico fatorado, você vai ter os candidatos a minimal. A partir dos candidatos a minimal, você vai ver qual deles anula primeiro a matriz da transformação. Outra coisa também que a gente pode tirar dessas duas propriedades aliás, da propriedade 1 e da propriedade 3, é o seguinte teorema que responde completamente a nossa pergunta inicial, nosso problema inicial, de quando um operador ele é diagonalizável. Então vamos enunciar essa resposta em forma de teorema. Então, nosso teorema ele diz o seguinte: se o V é um espaço vetorial de dimensão n, e T de V em V é um operador linear, alfa uma base ordenada de V, e lambda1 até lambda_r são os autovalores distintos de T, então o T ele é diagonalizável se somente se o polinômio dessa forma, T menos lambda1, T menos lambda2 até T menos lambda_r, anula a matriz de T. Então, na prática, como é que funciona esse teorema, professor? Bem, você tem um operador, você quer saber se ele é ou não diagonalizável. Então, o que é que você faz? Acha os autovalores dele, os autovalores distintos, e aí escreve esse polinômio aqui. T menos o primeiro autovalor, T menos o segundo autovalor, até T menos o último autovalor. Pega esse polinômio, aplica na matriz da transformação e vê se anula ou não a matriz da transformação. Se ele anular a matriz da transformação, então a sua transformação, o seu operador, ele é diagonalizável. Se não anular, então não é diagonalizável. Por isso que esse teorema aqui ele responde completamente à nossa indagação inicial. Veja que a gente conseguiu dizer se é ou não diagonalizável sem passando longe aí dos autovetores. Você só precisa, de fato, né, dos autovalores. Certo? E aí você tem que passar de todo jeito pelo polinômio característico. Mas qual é a vantagem aqui? Você não tem que resolver nenhum sistema para conseguir responder nessa indagação. Então, vamos colocar essa teoria em prática, através desse exemplo aqui. Então, seja T de R3 em R3, o operador linear definido por T de x, y, z igual a 2x mais z, 3y mais z, 3z. Então, encontre o polinômio característico de T e escreva todos os candidatos a polinômio minimal de T. Item B. Encontre o polinômio minimal e verifique se T é diagonalizável. Veja que nenhum dos itens aqui está pedindo para você encontrar os autovetores ou os autoespaços associados. Não, essa questão está só pedindo para você encontrar o polinômio característico, depois os candidatos a minimal, depois o minimal e, por fim, responder se o operador é ou não diagonalizável. Então, vamos fazer isso. Bem, encontrar o polinômio característico é algo que você já deve saber com uma certa facilidade, que é algo que a gente já tem falado desde a aula 25.
Tá? Lá está o passo a passo para você encontrar o polinômio característico. Nós trabalhamos também um pouco mais sobre as dificuldades de encontrar as raízes do polinômio característico na aula passada. Então, isso aqui já deve estar bem consolidado para você. Então, essa parte aqui a gente vai passar mais rápido, mas relembrando as etapas. Então, a primeira delas, para encontrar o polinômio característico, fixar uma base. No caso aqui, a gente vai fixar a base canônica do R3, chamar de alfa. A partir da base, você encontra facilmente a matriz da transformação. Está aí a matriz da nossa transformação. A partir da matriz da transformação, você encontra facilmente o polinômio característico. O polinômio característico da transformação é t vezes a matriz identidade de ordem 3 menos a matriz de t. No caso aqui dá esse determinante. Calculando esse determinante, você tem aqui, essa daqui é uma matriz triangular superior. Então você tem que o determinante dela vai ser o produto dos elementos da diagonal. Então vai ficar ó, t menos 2 vezes t menos 3 ao quadrado. Então aqui nós já obtemos com esse determinante o polinômio fatorado, que já é uma vantagem enorme. Nós não vamos precisar perder tempo procurando as raízes. Claro que isso aqui é dado pela facilidade da matriz da transformação. Se fosse uma matriz um pouco mais complicada, então você ia seguir os procedimentos das nossas aulas anteriores. Então está aqui o polinômio característico da sua transformação. Mas nesse mesmo item é pedido também os candidatos a polinômio minimal. Como é que a gente obtém esses candidatos a minimal? A nossa observação anterior, ela diz o seguinte, olha, os candidatos a minimal, eles são dessa forma aqui, ó, t menos 2 elevado a L1, t menos 3 elevado a L2, onde esse L1 ele tem que variar de 1 até essa potência aqui. Ó. Essa potência aqui é 1. Então, o L1 só tem uma possibilidade para ele, ser igual a 1. E o L2 ele varia de 1 até essa potência aqui. No caso, é 2. Então, o L2 pode ser 1 e 2. Então, dessa forma, você tem dois candidatos a polinômio minimal aqui. Então vamos listar eles. O primeiro deles eu vou chamar de M1, que é quando L1 e L2 são iguais a 1. E o segundo candidato eu vou chamar de M2, que é quando L1 não tem jeito, L1 sempre tem que ser 1 e o L2 igual a 2. É importante, um detalhe importante aqui é na hora que você for listar esses polinômios, certo? Ele tem que ser do grau menor até o grau maior. Veja aqui, esse polinômio aqui ele tem grau 2, porque é a soma das potências, ó, grau 2. Esse polinômio aqui ele tem grau 3, que é a soma dessas potências aqui, ó, 1 mais 2. Então, esse polinômio aqui ele não poderia vir antes do M1, porque ele tem grau maior que o M1. Você tem que listar nessa ordem crescente, porque na hora que você for testar para achar qual é o minimal, você vai seguir essa ordem também. Porque o primeiro que anular, esse vai ser o minimal. Então, se você ordenar aqui de forma errada, você pode chegar numa conclusão equivocada, chegando num polinômio minimal errado, que não é minimal. Então, professor, só tem dois candidatos aqui, é fácil de ordenar. Certo? A gente vai ver mais exemplos aí com mais candidatos, não se preocupe. Então, até aqui, ok, você achou o polinômio característico e a partir do polinômio característico você só fez variar as potências do polinômio característico fatorado. E aí você ordenou esses candidatos a minimal em ordem crescente, certo? Do menor ao maior. Note o seguinte, que o último candidato, no caso aqui o segundo candidato, é o próprio polinômio característico. E sempre vai ser assim. O último candidato que você vai testar vai ser o polinômio característico. Então, dessa forma a gente responde completamente o item A, que pedia para você exibir o polinômio característico e pedia para você exibir os candidatos a minimal. Então aí,
Agora o item B, para você de fato dizer quem é o minimal desses candidatos aí e dizer se o operador é ou não diagonalizável. Então note o seguinte, para você saber qual desses dois é o minimal, você tem que saber qual deles anula a matriz da transformação. E não é para você sair testando de forma aleatória, você sempre tem que testar do carinha de menor grau até o maior, porque o polinômio minimal é o polinômio de menor grau que anula a matriz da transformação. Então, eu vou testar aqui o M1. M1 aplicado na matriz de T vai ser a matriz de T, onde tem T, você coloca a matriz. Né? Então, vai ser a matriz de T menos 2 vezes a matriz identidade, vezes a matriz de T, tá aqui, menos 3 vezes a matriz identidade. Então, fazendo esse cálculo aqui, você obtém essa matriz aqui. No caso aqui, você pegou a matriz de T e subtraiu da diagonal principal dela 2. Então, você obtém facilmente essa matriz aqui. Essa aqui é da mesma forma. Você pega a matriz de T e da diagonal principal você subtrai 3. Então, você obtém essa matriz aqui. Então, fazendo a multiplicação de matrizes, você vai obter essa matriz aqui. Note essa entrada aqui, a entrada 2, 3, entrada 2, 3, que é essa multiplicação, né? A segunda linha vezes a terceira coluna, ela vai dar 1 aqui. E esse 1 faz dessa matriz uma matriz não nula. Sendo a matriz não nula, quer dizer que o M1 ele não anula a matriz de T. Quando isso acontece, o que é que você faz? Você está em busca do minimal, então passa para o próximo candidato. Só que nesse caso aqui, o próximo candidato já é o polinômio característico. E o que é que a gente tem pela nossa propriedade 2, o teorema de Cayley-Hamilton? Esse teorema ele diz, olha, o polinômio característico ele sempre anula a matriz da transformação. Então você já tem imediatamente que o M2 anula a matriz de T. Portanto, o M2 é o menor, é o candidato de menor grau que anula a matriz da transformação. Portanto, o polinômio minimal é ele. Certo? Então tá aqui, o polinômio minimal é o M2 por sua vez é o polinômio característico, e aqui eu só fiz expandir para colocar na forma polinomial. Certo? Expandi aqui o t menos 3 ao quadrado, depois multipliquei por t menos 2. E aí você vai obter esse polinômio aqui. É o t ao cubo menos 8t ao quadrado mais 21t menos 18. Esse aqui é o nosso polinômio minimal. E assim a gente respondeu a primeira pergunta do item B. A segunda pergunta é se o t é diagonalizável. Então aqui vai ficar a dica, vamos lá, vamos voltar aos candidatos. Certo? O t, o operador ele só vai ser diagonalizável quando o primeiro candidato a polinômio minimal anular a transformação. Ou seja, quando o polinômio minimal for dessa forma aqui, todos os seus fatores aqui na fatoração eles têm potência 1. Só quando o primeiro candidato anular a transformação, anular a matriz da transformação, que o polinômio vai ser diagonalizável. Isso é garantido pelo nosso teorema que nós enunciamos há pouco tempo. Então, nesse caso aqui, o primeiro polinômio, o primeiro candidato, ele não anula a matriz da transformação, conforme nós verificamos. Então, a conclusão que a gente tira aqui é que o nosso operador ele não é diagonalizável, porque o primeiro candidato a minimal ele não anula a matriz da transformação. Conclusão, o t não é diagonalizável. E dessa forma a gente respondeu tudo que foi pedido no item B. Então vamos recapitular aqui os passos. Primeiro nós achamos o polinômio característico, isso aí a gente já praticou bastante.
segunda coisa, a partir do polinômio característico, nós encontramos os candidatos a polinômio minimal. Para isso, a gente só ficou variando as potências do polinômio característico, do menor grau até o polinômio característico. Então, dessa forma, nós encontramos os candidatos a polinômio minimal. A etapa seguinte foi, dentre esses candidatos, saber qual deles é o minimal. Para isso, nós testamos qual deles anula a matriz da transformação. E para responder a última indagação, que foi se o operador é ou não diagonalizável, é simples. Se o primeiro candidato a ser minimal ele não anula, ou seja, ele não é minimal, ele não é o polinômio minimal, então seu operador ele não é diagonalizável. E se ele anula, professor? Então, o seu operador é diagonalizável. Então, vamos ver mais um exemplo aqui para deixar claro esse procedimento. Então, seja T de R4 em R4, um operador linear definido por T de x, y, z, T, igual a 3x menos 4z, vírgula, 3y mais 5z, vírgula, menos z, vírgula, menos t. Então, nesse exemplo, eu vou pedir as mesmas coisas. Encontre o polinômio característico e os candidatos a minimal. Esse é o item A. O item B, encontre o polinômio minimal e verifique se T é diagonalizável. Então, vamos seguir o mesmo caminho. Escolhe uma base, preferencialmente a base canônica. Então, escolhemos alfa, a base canônica de R4. A partir dessa base, nós encontramos a matriz da transformação. Tá aí a matriz da transformação, uma matriz de ordem 4, já que estamos no espaço vetorial de dimensão 4. A partir dessa matriz, você encontra o polinômio característico, que é o determinante de T vezes a matriz identidade menos essa matriz aqui. Ou seja, nós temos esse determinante aqui. Calculando esse determinante, que no caso aqui vai ser, como se trata novamente de uma matriz diagonal, aliás, de uma matriz triangular superior, então você tem aqui o produto das diagonais. Então vai ficar o polinômio característico de T, vai ser T menos 3 ao quadrado vezes T mais 1 ao quadrado. Então, o primeiro questionamento do item A está respondido. Esse aí é o nosso polinômio característico. E para encontrar os candidatos a minimal, você vai fazer variar as potências aqui. Você sempre vai escrever esse polinômio, T menos 3, e esse polinômio, T mais 1. E o que vai mudar de um candidato para outro vai ser as potências aqui. Então, vamos lá. Logo, os candidatos a minimal vão ser dessa forma. Mt igual a T menos 3 elevado a L1 vezes T mais 1 elevado a L2. Onde L1 varia de 1 até essa potência aqui, até 2, e L2 varia de 1 até essa potência aqui, que também é 2. Então, explicitamente, o que é que a gente tem? A gente vai ter 4 candidatos. A gente tem 2 opções para o L1 e 2 opções para o L2. Então, tá aqui os 4 candidatos. O M1 vai ser T menos 3 elevado a 1 vezes T mais 1 elevado a 1. O M2, T menos 3 elevado a 1, T mais 1 elevado a... Espera aí, gente, aqui é a potência 2, tá? Houve um errinho de digitação que eu vou corrigir nos slides posteriormente, mas aqui é potência 2, tá? Ou senão ambos seriam iguais. Então é T menos 3 elevado a 1, T mais 1 elevado a 2. E aqui o M3 é T menos 3 elevado a 2, T mais 1 elevado a 1. E o M4, o nosso último candidato, é o polinômio minimal. T menos 3 ao quadrado, T mais 1 ao quadrado. Professor, o senhor pediu para ordenar aqui, né, conforme a ordem, conforme o grau dos polinômios, certo? Aqui a gente tem grau 2, que é a soma dessas potências. Aqui a gente tem grau 3, lembrando que aqui é 2, tá? Então é 1 mais 2, 3. Aqui também a gente tem grau 3, então qual viria primeiro? Bem, você tem a liberdade para poder escolher.
tá? Como os dois têm o mesmo grau, então você poderia colocar esse, por exemplo, primeiro. Não teria problema nenhum. O que você não pode fazer é colocar esse aqui que tem grau 4 antes de algum desses. Esse aqui explicitamente tem grau maior que os anteriores. Nem colocar esse aqui antes do M1. Que esse aqui tem grau 3, o M1 tem grau 2. Então o que você tem que fazer é isso, colocar na ordem crescente, de grau menor até o grau maior, fechando com o polinômio característico. Então vamos testar. Então pronto, isso aqui fecha o item A. Candidatos a minimal. Os candidatos a minimal são esses 4. Então vamos para o item B. Qual desses candidatos é o minimal? Então vamos testar. Do M1 até o M4. O que anular primeiro vai ser o nosso polinômio minimal. Então vamos lá. M1 aplicado na matriz de T. Vai ser a matriz de T menos 3 vezes a matriz identidade vezes a matriz de T mais a matriz identidade. Relembrando aqui, a expressão de T é essa aqui, ó, T menos 3 vezes T mais 1. Então vai ficar a matriz menos 3 vezes a identidade, a matriz de T mais a identidade. Conforme está aqui. Agora coloque explicitamente quem é essa matriz e coloque explicitamente quem é essa matriz. Está aqui as matrizes. E agora multiplica, multiplicação de matrizes. Fazendo a multiplicação aqui, você vai obter que essa multiplicação dá exatamente a matriz nula, de ordem 4. Ou seja, o nosso primeiro candidato já anula a matriz da transformação. Professor, preciso continuar testando os outros candidatos? Não, você acabou de encontrar o polinômio minimal. É o carinha de menor grau que anula a matriz da transformação. Então, esse carinha aqui, o M1, é que é o polinômio minimal. Portanto, o polinômio minimal, que a gente denota por MT, é o M1. Lembrando que o M1 é T menos 3 vezes T mais 1. Fazendo a multiplicação aqui, você obtém que o nosso polinômio minimal é T ao quadrado menos 2T menos 3. Esse é o polinômio minimal procurado. Agora, para fechar esse exemplo, basta a gente responder a pergunta: T é ou não diagonalizável? O que é que vocês acham? O que é que a gente falou? Se o primeiro candidato for o minimal, então é. Caso contrário, não. Nesse caso aqui, o minimal é sim o nosso primeiro candidato. Portanto, T é um operador diagonalizável. Mais uma vez aqui eu destaco para vocês, no nosso exemplo 2, agora nesse exemplo 3, nós conseguimos dizer se um operador é ou não diagonalizável sem fazer nenhum cálculo envolvendo autovetores, sem resolver nenhum sistema. Tá? Então essa é a vantagem da nossa teoria. Então, só recapitulando, T é diagonalizável porque o polinômio minimal é esse aqui, ó. É o carinha que não tem nenhuma raiz repetida, não tem nenhuma potência aqui. Então, por isso que o nosso T é diagonalizável. Então, para fechar esse exemplo aqui, se T é diagonalizável, não foi pedido, tá? A gente vai acrescentar aqui uma informação. A gente sabe que T é diagonalizável. Então, a gente consegue encontrar uma base de autovetores tal que a matriz da transformação é uma matriz diagonal. Então, professor, para encontrar essa matriz diagonal, todo jeito eu vou precisar resolver aqueles sistemas para encontrar os autovetores? Não. Se você sabe que existe, só de saber que existe essa base de autovetores, só de saber que existe, você consegue imediatamente escrever a matriz da transformação. Veja só, os autovetores, a gente aprendeu na nossa aula passada que a matriz da transformação, uma vez que você tem a base dos autovetores, a matriz da transformação ela é uma matriz diagonal
cuja diagonal é formada pelos autovetores de T. Autovalores, melhor dizendo, pelos autovalores de T. Então, os autovalores a gente sabe que é 3 e 1. Então, aqui está o 3 e aqui está o 1. Professor, como eu sei quantas vezes repetir? A gente viu também na aula passada que a gente repete conforme a gente tem aí as multiplicidades geométricas. Como é que a gente pode saber aqui a multiplicidade geométrica? Se a gente sabe que o T é diagonalizável, as multiplicidades geométrica e algébrica coincidem. Então você não precisa de autoespaço para dizer quantas vezes os autovalores se repetem aqui. O que é que você precisa? Só da multiplicidade algébrica. Volta aqui para o seu polinômio característico. Multiplicidade algébrica do 3, 2. Multiplicidade algébrica do 1, 2 também. Então, ó, você sabe que o 3 ele repete, ele aparece duas vezes na diagonal, e o menos 1 ele aparece duas vezes também na diagonal. Certo? Isso aqui foi só um adendo desse exemplo, lembrando que isso não foi pedido. E agora, para fechar a nossa aula, eu vou colocar aqui, vou acrescentar mais um exemplo, com enunciado levemente diferente, mas o procedimento que a gente vai usar é o mesmo. Só para deixar claro, olha, o procedimento é esse aqui. Você vai seguir sempre esse procedimento, você vai conseguir resolver qualquer questão desse tipo. Então aqui a gente vai considerar, no nosso exemplo 4, um operador linear de R5 em R5, dado da seguinte forma: T de x, y, z, ts, dado por 4x mais y, 4y mais z, 4z, 4t mais s, 4s. O item A aqui, encontre o polinômio minimal de t. Item B, t é diagonalizável, justifique. Veja que as perguntas aqui, embora sejam levemente diferentes do exemplo anterior, o procedimento que a gente vai fazer aqui é o mesmo: encontrar o polinômio característico, encontrar os candidatos a minimal. A partir dos candidatos a minimal, nós vamos encontrar o polinômio minimal. Dependendo de quem é o polinômio minimal, a gente consegue responder esse item B de forma positiva ou negativa, sim ou não. Então, vamos seguir o mesmo procedimento. Para encontrar o polinômio característico, nós temos que fixar uma base. Aqui é o R5, então a gente pega a base canônica do R5, que é essa aqui, seguindo a mesma lógica do R2, R3 e R4. A base canônica do R5 é essa aqui. Daí, uma vez que você fixou a base, você encontra a matriz da transformação. Então, a matriz da transformação com respeito à base alfa é essa aqui, uma matriz 5 por 5. Certo? De forma fácil você consegue. Pega T, aplica em alfa e escreve como combinação de alfa. As coordenadas estão aqui. Então está aí a matriz da sua transformação, a matriz do seu operador. E agora, para encontrar o polinômio característico, a gente sabe que é dado pelo determinante de T vezes a identidade menos a matriz da transformação. Ou seja, vai dar esse determinante aqui. Novamente, um determinante fácil de você calcular, embora seja um determinante 5 por 5, você está com a matriz triangular superior, então basta você multiplicar os elementos da diagonal principal. E vai ficar aqui, ó, t menos 4 elevado a 5. Então, o nosso polinômio característico é esse aqui, ó, t menos 4 a quinta. Esse é o nosso polinômio característico. E aí é fácil você encontrar os candidatos a minimal a partir dele. Porque os candidatos a minimal você só vai variar essa potência aqui, de 1 a 5. Então, tá aqui, desde que o polinômio característico é esse aqui, os candidatos a minimal vão ser esses aqui, t menos 4 elevado a L, onde L varia de 1 a 5. Então, colocando explicitamente, você tem esses candidatos a polinômio minimal. Tá aqui, ó, L
L igual a 1, L igual a 2, 3, 4 e 5. Sempre lembrando de ordenar do grau menor ao maior. E parando aqui no polinômio característico. Então, vamos testar. A gente ainda está no item A. O item A é encontrar o polinômio minimal. Então, eu vou testar quais desses polinômios anula primeiro a matriz da transformação. Então, vamos testar aqui o M1. Lembrando que o M1 é da forma T-4, então o M1 aplicado na matriz vai ser a matriz de T menos 4 vezes a identidade. Então, colocando isso explicitamente, está aqui a matriz do T, está aqui a matriz identidade e menos 4 vezes ela. Fazendo essa subtração de matrizes, você obtém essa matriz aqui, que obviamente não é a matriz nula. Tem 3 elementos não nulos aqui. Então daqui a gente já consegue tirar uma conclusão que a gente vai colocar no item B. Só disso aqui, se a gente parar nesse momento, a gente já consegue dizer se T é diagonalizável ou não. Certo? Como o primeiro candidato a polinômio minimal não é o polinômio minimal, ou seja, não anula a matriz, então a gente já sabe de antemão que o nosso operador ele não é diagonalizável. Certo? Então vamos guardar essa informação para colocar no item B. Porque no item A a gente tem que encontrar o minimal. Então a gente já sabe que o M1 não é o minimal. O que a gente faz? Passa para o M2. Então vamos testar o M2. O M2 é T menos 4 elevado ao quadrado, que eu posso escrever como T menos 4 vezes T menos 4. Então aplicando ele na matriz da transformação, você vai ter essa expressão aqui. Colocando explicitamente, primeiro, essa expressão aqui você calculou no slide passado. E essa daqui é a mesma. Então, coloca a matriz que você obteve no slide anterior. Essa aqui. Essa multiplicação de matrizes. Vejam que a quantidade de zeros é enorme. Então, a chance de você multiplicar aqui e dar a matriz nula é considerável. Certo? Mas se você fazer essa multiplicação, você vai notar que vai aparecer uma entrada não nula. Certo? É exatamente a entrada 1, 3. Certo? Que é essa aqui. Essa linha vezes essa coluna. Vai dar exatamente 1. Então essa matriz aí também não é a matriz nula, portanto o M2 não é o minimal. O que a gente faz agora? Agora pula para o próximo. O próximo é o M3. O M3 é T menos 4 ao cubo, que você pode escrever como T menos 4 ao quadrado vezes T menos 4. Por que eu escrevi assim? Porque eu já sei, deixa eu colocar aqui explicitamente, M3 aplicado na matriz, como M3 é isso aqui, você vai ter essa expressão aqui. Matriz da transformação menos 4 vezes a identidade ao quadrado e a matriz da transformação menos 4 vezes a matriz de identidade. Então, por que eu escrevi dessa forma? Porque nós já calculamos isso aqui, quando a gente estava calculando o M1, e nós já calculamos isso aqui, quando a gente estava trabalhando com M2. Então, o que é que você vai fazer? Substituir as matrizes que você já encontrou anteriormente. Então, substituindo aqui, essa daqui foi a matriz, por causa desse elemento aqui que não deu zero, foi essa matriz aqui, e essa daqui é a matriz que a gente calculou quando a gente estava trabalhando com M1. Então, fazendo essa multiplicação aqui, nós temos, de fato, a matriz nula, nesse caso de ordem 5. Então, o que é que isso aí diz para a gente? Isso diz que o M3, que é o nosso polinômio minimal. Então, vamos registrar isso no próximo slide. Portanto, o polinômio minimal vai ser o M3. O M3 é T menos 4 ao cubo. Escrevendo isso de forma explícita, vai ser T ao cubo menos 12T ao quadrado mais 48T menos 64. Esse é o nosso polinômio minimal do nosso
operador T. Então isso aí responde o nosso item A. E o item B? O item B já está respondido, já foi respondido desde quando nós trabalhamos com o M1. Então vamos deixar registrado nossa resposta. Como o M1, que é o T-4, ele não anula a matriz da transformação, segue que o T não é diagonalizável. Certo? Então vejam aqui que mesmo a gente trabalhando com um espaço de dimensão muito grande, ainda foi relativamente fácil nós respondermos esse questionamento, se é ou não diagonalizável. Tudo isso usando a nossa ferramenta de polinômio minimal. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente fecha esse conteúdo de autovalores e autovetores. Então, pessoal, valeu e até a próxima.